Imagina só encontrar um manual técnico hiper antigo e não tô falando de um texto poético, tá? Certo. Mas sim um guia quase tipo anatômico mesmo. Ele foi desenhado para uma meditação tão intensa que acaba funcionando como um bisturi cortando as ilusões da mente. É um texto totalmente focado no isolamento, né? Na observação clínica da nossa própria impermanência física. Exatamente. Agora, imagina descobrir que milhares de pessoas, ao longo de muitos séculos, usaram e, na verdade, ainda usam esse exato mesmo manual para uma coisa totalmente diferente. Uhum. Não para o desenvolvimento individual, mas como, sabe, uma corda de resgate para enviar cuidado e amor para parentes que já morreram e que podem, segundo essa visão, estar existindo agora em outras dimensões do cosmos. Olha, é um contraste que desafia a nossa intuição logo de cara. Demais, né? Total. Porque a gente tem essa expectativa de que ferramentas de introspecção extrema sejam solitárias. Tipo, como é que um roteiro feito para dissecar o próprio ego se transforma, na principal tecnologia espiritual para um altruísmo que atravessa a barreira da morte? Pois é, e é exatamente essa dualidade bizarra, que parece quase incompreensível à primeira vista, que a gente vai investigar no mergulho de hoje. Vamos lá. A gente vai se debruçar sobre trechos incríveis que detalham o Satipatthana Sutta, que é um dos textos mais práticos e, assim, mais fundamentais do budismo. Com certeza. É uma base essencial. E a nossa missão aqui é destrinchar essa mecânica, sabe? Entender como um único documento consegue operar simultaneamente como uma instrução super rigorosa de foco individual e, ao mesmo tempo, como um ato expansivo de luto e de cuidado com quem já partiu. Para quem acompanha a gente e adora entender esses sistemas de crença, as lógicas de mundo por trás de práticas antigas, isso oferece uma lente fantástica. Não é só a história antiga. Exato. Não estamos apenas lendo história. A gente está decodificando um sistema ético onde a ação humana, a força da vontade e a atenção profunda são ferramentas literais, sabe? Capazes de moldar a realidade. Nossa, sim. E, em teoria, alcançar que não está mais neste plano. É uma perspectiva radical sobre o peso do que a gente faz no aqui e agora. Mas olha, a gente não pode simplesmente, pular direto pro texto e ir para essas ferramentas meio mágicas do luto sem antes entender o tabuleiro gigantesco onde esse jogo acontece. O contexto importa muito aqui. Importa demais. E o material que a gente reuniu estabelece uma premissa que é inegociável na arquitetura do universo budista. A ideia de que a roda do tempo e da existência, ela nunca para de girar. A morte não é um final, é tipo uma porta giratória. Essa cosmologia que serve de base para essas práticas, ela é vasta e, de certa forma, implacável. A ideia central e o ponto de partida de tudo que vamos discutir hoje é o renascimento contínuo. As múltiplas vidas, né? Isso. Os seres têm múltiplas vidas. Mas o que choca muita gente é que não é uma repetição monótona do ciclo humano. Não é só nascer, pagar boleto e morrer, vez após vez. Ah, quem dera fosse só pagar boleto. É bem mais complexo. Pelo que as fontes listam, a existência humana é apenas uma das faixas de frequência. A pessoa pode renascer como um animal, na Terra, por exemplo, ou pode renascer em reinos celestiais, como um deus, tendo níveis surreais de prazer, de poder e longevidade. E tem outro lado da moeda também. Tem a outra ponta do espectro. A pessoa pode despencar e renascer numa variedade de reinos infernais, que são estados descritos de sofrimento absoluto. É literalmente uma roleta russa cósmica com infinitas possibilidades. O que levanta a grande questão estrutural de tudo isso, né? Quem é que gira essa roleta? Quem tá no comando? Exato. E a resposta não é uma divindade sentada num trono que julga e aponta, tipo, você vai para cima, você vai para baixo. O motor que impulsiona e direciona esse ciclo inteiro, definindo as coordenadas do seu próximo renascimento, ele é inteiramente impessoal. Totalmente mecânico. É o karma. Na visão de mundo que a gente está analisando, a realidade é estruturalmente justa. O karma opera como uma lei estrita de causa e efeito moral. Ações boas geram resultados irrevogavelmente bons e ações ruins trazem colheitas amargas.
Sabe que eu confesso que, lendo as anotações, eu tive que dar uma pausa e matutar sobre isso. Ah, é natural. É que no nosso vocabulário moderno, do dia a dia, a gente meio que sequestrou a palavra karma, né? A gente transformou num sinônimo de azar cósmico ou de punição. Tipo, a pessoa bate o dedinho na quina da mesa e fala, ah, nossa, é o meu karma. Bem isso, virou meme. Sim, quase como se houvesse um contador celestial, vingativo, com uma pranchetinha ali punindo os nossos pequenos erros. Mas mergulhando na teoria para esse episódio, me pareceu muito menos com um tribunal e muito mais como uma lei da física, tipo a gravidade. Uma analogia interessante. Se eu tropeço e deixo um copo cair, ele quebra. Não é o universo me punindo por ser desastrada. É só a gravidade operando na sua estrutura mais básica, sabe? O karma seria tipo essa gravidade moral, certo? Olha, a comparação com a gravidade ajuda bastante a entender a parte da impessoalidade da coisa. Mas tem uma limitação crucial aí que a gente precisa corrigir para não perder o foco do que as fontes realmente dizem. Opa, me explica, onde que a analogia quebra? É que a gravidade ela é completamente cega e indiferente à sua intenção. Ah, sim. Pensa bem, se você esbarra num copo sem querer, ou se você arremessa esse copo na parede num ataque de fúria, a gravidade age exatamente da mesma forma. Ela puxa a massa para o chão. O karma, por outro lado, é um mecanismo construído quase que inteiramente em torno da intenção. Ah, entendi. Então, o acidente, tipo, bater no copo sem querer, não pesa na balança do mesmo jeito que o ato premeditado? Exatamente. É o oposto da gravidade cega. A intenção por trás de um ato é a força motriz. É o dedo que empurra a primeira peça de dominó, sabe? Uhum. O resultado seja uma vida de alegria no plano dos deuses, a ignorância da vida animal, ou até o tormento lá dos infernos é só a última peça de dominó caindo, em consequência daquela sua intenção inicial. Nossa, faz muito sentido. Então o universo não tá te punindo. Você que está vivendo os desdobramentos lógicos do que você mesma plantou, e com consciência. Caramba, isso muda bastante o cenário. A gravidade moral tem tipo um radar para a intenção humana? Um radar perfeito. Mas olha, sendo bem honesta, ficar presa nessa estrutura soa muito exaustivo. Demais. A gente está constantemente tomando decisões intencionais, aí a gente erra, acerta, acumula causas e sofre os efeitos. Vida após vida, século após século, alternando entre ser um inseto, um deus, um humano com dor de dente. Uma maratona sem linha de chegada. Tem que haver um botão de parada de emergência nisso, né? A narrativa budista tem uma rota de fuga de tudo isso, não tem? Tem, e essa é a promessa fundamental dos ensinamentos que a gente está dissecando aqui. O Buda encontrou o caminho para fora dessa roda. Existe uma liberdade definitiva do sofrimento inevitável que acompanha esse ciclo interminável. E essa saída é o que a gente conhece como nirvana, certo? Exatamente. É a cessação completa desse motor kármico. Tá, então o nirvana é meio que a grande porta de saída do prédio em chamas. Uma boa imagem. Mas a realidade prática é que a esmagadora maioria dos seres ainda tá lá dentro do prédio, tentando não inalar fumaça, né? A gente ainda está correndo pelos corredores. Pois é. E é aqui que a gente entra numa engrenagem que eu achei simplesmente brilhante lendo as fontes. A economia do mérito. Porque, para quem ainda tá no mundo regido pelo karma, o jogo não tá totalmente perdido. Tem agência. Existe a possibilidade de criar intencionalmente um contrapeso. Fala mais sobre isso. Como funciona essa economia na prática? Então, a economia do mérito é a nossa ferramenta de sobrevivência no ciclo. Já que a gente está sujeito à lei de causa e efeito, o sistema permite que a gente realize ações deliberadamente boas para produzir mérito. Uhum. Pensa no mérito como uma moeda de energia positiva, sabe? Um ativo real mesmo, que você vai acumulando para equilibrar aquela balança kármica contra o inevitável peso negativo que todos nós geramos no dia a dia. Tá, mas como se fabrica essa moeda cósmica? Porque eu sempre assumi que gerar um mérito religioso imenso tivesse ligado só a grandes gestos super-heróicos, tipo salvar uma vida de um prédio em chamas, doar tudo que você tem para os pobres. A maioria das pessoas pensa assim. Mas as fontes destacam uma ação específica que parece surpreendentemente silenciosa, sabe? Quase técnica, que é a cópia física de escrituras budistas.
Sim, a cópia de sutas. Como é que o ato de sentar numa mesa e transcrever um texto à mão gera um impacto kármico capaz de, tipo, alterar sua próxima vida em outras dimensões? Parece algo tão banal. Para entender isso, a gente precisa olhar para o que o texto é de verdade. Não estamos falando de copiar uma receita de bolo ou um poema qualquer. Essas escrituras são, de forma bem literal, rotas de fuga. Ah! Elas contêm o conhecimento essencial para diminuir o sofrimento e guiar os outros para fora dessa roda de renascimentos. O material explica que o ato físico de copiar serve para preservar os ensinamentos do Buda. Para mantê-los vivos, né? Isso, mantê-los vivos e intocados no nosso mundo material. Então, ao dedicar horas da sua vida, a sua atenção total e a sua energia física para fazer isso, você está agindo como uma ponte para o bem maior. E a consequência disso, obviamente, volta para quem copiou. Pela lógica kármica estrita, com certeza. Ao semear ativamente as condições para que outros encontrem a luz, a lei moral do universo garante que você está, inevitavelmente, semeando as próprias condições para o seu florescimento no futuro. Nossa, é muito poderoso. Não é apenas praticar caligrafia, sabe? É arquitetar o seu próprio destino através do trabalho de manutenção do conhecimento que vai libertar o outro. É quase como se, ao desenhar o mapa de fuga e colar na parede para o próximo prisioneiro, você automaticamente ganhasse um colete salva-vidas extra reforçado. Exatamente essa dinâmica. Isso me remete direto à visão de um monge, o Tani Sarubiko, que é super citado no nosso material de base. Ele tem uma reflexão sobre essa questão dos refúgios no budismo que bate muito forte com essa ideia de que a gente constrói o nosso futuro. A contribuição dele para essa nossa análise é vital, porque ele remove qualquer traço de superstição passiva da coisa. Ele argumenta que a doutrina do karma não é só uma crença secundária ou um folclore, é o coração pulsante do refúgio triplo budista. E a premissa que sustenta tudo isso é a afirmação absoluta de que a ação humana é real e efetiva. Os seus atos importam de uma maneira que altera a trama do universo mesmo, e eles provêm estritamente da sua própria escolha. E essa afirmação de que a escolha desenha o futuro usa um termo muito específico no texto que eu achei super curioso. Eles falam em ação habilidosa. Ação habilidosa, exato. Porque normalmente a gente tem essa mania de classificar as ações como simplesmente boas ou más, né? O que carrega todo aquele tom de moralismo ocidental, de virtude contra pecado, que a gente está acostumado. Uma visão bem polarizada. Isso. Mas chamar a ação de habilidosa sugere que lidar com a ética e com o karma é tipo tocar um instrumento complexo. Você pode ser desastrado, fazer barulho, desafinar e criar sofrimento. Ou você pode estudar, praticar, desenvolver a habilidade e criar uma harmonia na estrutura. Mas olha, eu confesso que meu cérebro deu um pequeno nó numa promessa do texto. Qual parte? O texto diz que a felicidade resultante dessa ação, ela transcende o nível sensorial e transcende até mesmo as dimensões de tempo e do momento presente. É profundo. Mas como a gente traduz isso para nossa realidade sem soar só como um misticismo vago? Olha, a distinção é bem concreta dentro da lógica deles. A felicidade sensorial, aquela que a gente experimenta no presente imediato, ela é reativa e muito fugaz. Tipo, comer um chocolate. Isso, ou, por exemplo, você sente frio, aí você coloca um casaco, a temperatura agrada e a felicidade dura enquanto aquele conforto do casaco durar. Acabou o frio, acabou a utilidade do casaco. Exato. Já a ação habilidosa, tipo, dedicar um mês inteiro à cópia minuciosa de um texto sagrado visando o bem coletivo, isso não oferece um pico instantâneo de dopamina. Mas, por causa daquela estrutura kármica que a gente falou, ela altera a própria trajetória fundamental do ser ao longo do tempo. Ah, entendi. É uma coisa de longo prazo. Sim, o mérito gerado reverbera por existências futuras. É uma felicidade estrutural, uma base firme de ausência de dor que sobrevive até o envelhecimento e a destruição deste corpo físico atual. Caramba! Bom, agora que a gente entendeu o poder colossal dessa tecnologia espiritual de copiar textos e gerar mérito, o nosso roteiro inevitavelmente nos leva para o protagonista dessa nossa investigação, que é o
Satipatthana Sutta. O texto em si. Isso. Eu inocentemente imaginava que um texto frequentemente escolhido para esse trabalho cósmico enorme de acumular mérito fosse cheio de descrições grandiosas, sabe, invocações, visões de céus repletos de joias, diálogos com deuses. Aquela coisa bem épica. Exato. Mas, lendo a nossa documentação, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele é super clínico. Ele foca no microcosmo humano, não é? Ele é muito clínico e, eu diria, até brutalmente honesto. O Satipatthana Sutta é apresentado nas fontes como o alicerce absoluto de muitos métodos de meditação budista. Uhum. E o conteúdo que ele oferece para ser copiado não tem canções de louvor. É uma descrição detalhada, passo a passo, da natureza da nossa mente e do nosso corpo. O objetivo central de colocar esse manual no mundo é ensinar o praticante a conhecer sua própria natureza, através de uma observação que é implacável e baseada no desapego. Lendo as descrições de como essa meditação funciona na prática, é quase uma dissecação em vida. É um termo excelente, dissecação. É, porque o meditador é instruído a fechar os olhos pro drama lá fora do mundo, focar no ritmo microscópico da própria respiração, mapear as sensações mais sutis que passam pelos membros e, pasmem, até contemplar processos como a futura decomposição física do próprio corpo, tipo focar nos ossos, nos fluidos. Tudo para quebrar a grande ilusão do eu, desse ego que fica se apegando às coisas. Pois é o auge da introspecção isolada. E é exatamente aqui que a narrativa dá um cavalo de pau. A coisa fica fascinante de um jeito inesperado. Porque esse mesmo manual que foi estruturado inteiramente para um mergulho tão solitário nas próprias entranhas mentais, ele acabou desenvolvendo uma utilidade social espetacular. E essa é a encruzilhada genial da tradição que as fontes nos revelam. Esse mesmo sutta, que exige um isolamento radical do mundo, ele é frequentemente copiado e amplamente disseminado em conexão direta com funerais. É muito louco isso. E com comemorações póstumas de entes queridos também. O foco da prática dá um salto. Ele sai do indivíduo vivo, lá sentado no tapete de meditação, e vai para a multidão de mortos naquela cosmologia complexa que a gente já descreveu. Nossa, a gente precisa pausar um segundo e tentar sentir a dimensão desse abismo lógico, porque eu fiquei muito impressionada. É um contraste muito forte. Você tem lá um manual que te ensina: desapegue-se, observe seus ossos e entenda que nada dura, nada é permanente. Foque em si mesmo para conseguir se libertar. Como é que o cérebro de alguém no meio do luto processa isso e diz: ótimo, vou pegar esse roteiro sobre a minha própria impermanência, sentar aqui por horas, copiando cada palavra milimetricamente, e vou usar essa energia para salvar o meu tio falecido que pode estar sofrendo num reino infernal agora. É a grande virada de chave. Como que esse bisturi cirúrgico do autoconhecimento individual se converte na principal ponte de luto coletivo? Qual que é o mecanismo de transporte dessa energia? O mecanismo de transporte é o que as fontes chamam de liquidez do mérito, que é operada por aquela intenção absoluta da qual a gente estava falando. Tá, liquidez, tipo dinheiro no banco? Quase isso. O texto explica que o mérito, uma vez fabricado aqui no nosso plano material, através, claro, daquele tremendo esforço físico e mental que é exigido para copiar perfeitamente os ensinamentos, esse mérito não precisa ficar retido na conta pessoal de quem está copiando. Ele pode ser transferido. Ele tem total liquidez. O praticante tem a capacidade real de direcionar voluntariamente os frutos dessa ação hábil para outros seres. É um processo formal conhecido como transferência de mérito. Olha, a descrição dessa prática no material é profundamente tocante, sabe? Eles falam em providenciar cópias dessas escrituras ou escrever à mão para si mesmo como um meio tangível de cuidar de um ente querido através dos abismos da morte. Através dos abismos da morte, é forte. É uma linguagem que é super dura, mas é muito poética ao mesmo tempo.
E o objetivo dentro daquela cosmologia é super prático. É. A intenção primária de quem realiza todo esse esforço de cópia é injetar essa torrente de mérito positivo para garantir boas condições de vida, para garantir o florescimento de quem morreu, seja lá onde essa pessoa se encontre agora no mapa gigantesco de renascimentos ditados pelo karma dela. E essa parte de onde quer que ele se encontre agora, isso me faz pensar muito na psicologia de quem fica, sabe? Tolo. Porque, assim, o luto costuma ser a experiência máxima de impotência que um ser humano pode sentir. A morte chega como um muro de concreto absoluto, intransponível. A pessoa que você amava não está mais lá, mas o seu amor não sumiu de um dia para o outro. Continua existindo. Só que você não tem mais para onde direcionar esse sentimento, não tem o que fazer no mundo físico que resolva a dor ou que, de fato, ajude quem se foi. Mas, pensa comigo, se você internaliza completamente essa visão de mundo que a gente está descrevendo, a realidade se transforma. Totalmente. A ação habilidosa, que nesse caso é materializada nas horas e mais horas silenciosas de cópia atenta desse sutta, ela devolve agência para quem sobreviveu. O luto deixa de ser só um lamento passivo de alguém que está de mãos atadas e passa a ser um trabalho contínuo, um cuidado real. Excelente ponto. E olha, o conceito de refúgio que a gente mencionou agorinha pela lente do Thanissaro Bhikkhu, ele ganha uma dimensão prática que é perfeita aí. Porque o Satipatthana Sutta adentra a nossa realidade funcionando como dois tipos completamente diferentes de abrigo debaixo da mesma tempestade. Como assim? Por um lado, na sua forma original de instrução direta de meditação, ele é o refúgio do praticante em vida. Né? É a ferramenta cirúrgica para transformar o próprio interior. Tá, o uso original dele. Isso. E por outro lado, quando ele é convertido nesse objeto de geração de mérito transferido, ele passa a atuar como um ato profundo de cuidado transcendental. Incrível. É um refúgio de agência que acalma a família enlutada porque eles estão agindo e, ao mesmo tempo, energeticamente falando, é um refúgio kármico real que eles providenciaram lá para o falecido. Nossa, é tipo um bote salva-vidas, né? Construído com a tinta do papel e com a intenção pura de quem ficou. E aí ele é lançado num oceano invisível para alcançar quem partiu. Isso mostra de um jeito muito bonito que a interdependência dos seres não se desfaz nem quando os corpos acabam. É uma rede que continua conectada. Sim. Bom, só para tentar organizar a imensidão da nossa jornada conceitual para quem está escutando a gente iniciou abrindo o mapa dessa vasta cosmologia budista. Esse universo onde a gente nasce e morre sem parar, numa roda de múltiplas dimensões. Do inferno mais terrível ao Deus mais sublime. Exato. Tudo sendo impulsionado por essa força quase matemática e intencional que é o karma. A gente compreendeu a promessa do Nirvana e também a urgência que as pessoas têm de acumular moedas nessa economia do mérito através das ações habilidosas. E aí, a gente posou o nosso olhar na complexidade desse texto, o Satipatthana Sutta, que serve com duas utilidades brilhantes. Um espelho frio para desmontar o próprio ego e, simultaneamente, o telegrama cósmico mais afetuoso que alguém pode enviar pelo vácuo da morte. É um resumo perfeito. A arquitetura lógica disso tudo, sabe, conectando as intenções, o esforço físico do copista e os resultados que vão ser projetados além da vida, é incrivelmente consistente e fechada. Não tem muita ponta solta. Pois é. Mas, e eu confesso que eu sou suspeito, porque eu sempre gosto de analisar esses sistemas até os últimos limites das regras que as fontes estabelecem. Eu adoro quando a gente testa a lógica. Então, há um ponto de atrito mecânico aí que merece muito ser levantado. É tipo uma engrenagem no meio dessa máquina perfeita que acaba gerando um paradoxo super provocativo para quem tentar visualizar o processo acontecendo em tempo real. Lá vem. Adoro quando o sistema esbarra nos próprios limites. Qual que é esse paradoxo? Tenta analisar a sobreposição de duas regras muito específicas que a gente extraiu dos textos de hoje. A regra número 1 afirma categoricamente que os seres morrem e renascem imediatamente. Certo, a porta giratória. Isso. Eles assumem uma nova vida na mesma hora, de acordo com um karma acumulado em qualquer um dos reinos. Pode ser um deus intocável numa dimensão divina ou um animal nascendo agora numa floresta. Imediatamente após a morte. Imediatamente. Agora, a regra número 2
nos diz que você pode transferir todo aquele mérito colossal de copiar o Sutta para o seu ente querido que faleceu. E o objetivo explícito é promover boas condições e ajudar ele a florescer, seja lá onde, entre aspas, ele se encontre agora. Certo, o renascimento é imediato, mas o meu pacote de cuidado kármico, teoricamente, chega pelo correio lá no novo endereço espacial dessa pessoa. Exato. E o atrito filosófico nasce justamente aí. Como é que o impacto desse mérito se manifesta de forma concreta na realidade imediata de alguém que já mudou completamente de forma existencial? Nossa! Pensa no cenário. Imagina que uma parente sua partiu e, pelo peso kármico dela, ela renasceu ontem mesmo como uma divindade colossal, num reino que já é repleto de uma felicidade extasiante. Ou, vamos para o outro lado, ela renasceu como um pássaro vivendo na natureza selvagem, lá na Ásia. Tá, tô visualizando. Aí, digamos que hoje, você na sua casa, termina a cópia do Sutta com aquele amor imenso e transfere a energia. A pergunta é, o que acontece lá em tempo real? A divindade que já está no êxtase de repente sente um tipo de upgrade mágico no poder divino dela? Caramba! Ou no caso do pássaro, a vida dele na floresta subitamente fica mais fácil. A ação humana consegue invadir e reescrever a experiência imediata de existências que estão operando sob leis dimensionais totalmente diferentes. Eita! Ou será que esse impacto esbarra na barreira dessa nova forma e todo esse imenso amor transferido se acumula apenas numa espécie de conta bancária invisível que fica lá adormecida, esperando para facilitar somente o próximo nascimento deles, quando a vida atual de pássaro ou de Deus acabar? Olha, que soco na mente, de verdade. Porque a gente do lado de cá do luto, a gente sempre visualiza o mérito chegando como um abraço quentinho na alma daquela exata pessoa que a gente conheceu. É a nossa forma humana de ver, né? Sim, mas na verdade a destinatária pode estar literalmente bicando sementes agora. Ou manipulando galáxias. Se o meu ato de amor de repente afeta um deus e ele percebe, como é que fica o clima lá nesse reino, sabe? Pois é, muda o clima meteorológico. Se afeta o pássaro, será que ele do nada sente que o vento está permanentemente a favor do voo dele? Sinceramente, a mecânica exata de atravessar esses abismos é um mistério simplesmente maravilhoso e denso sobre o alcance real das nossas boas intenções. Uma charada e tanto sobre a complexidade cósmica. E é com a reverberação dessa charada formidável sobre as possibilidades da agência humana e essa natureza meio incognoscível dos mundos paralelos que a gente vai encerrando as reflexões de hoje. Agradeço imensamente a todo mundo que escuta a gente pela companhia ao longo de mais essa exploração. Foi um papo excelente. Sempre é, especialmente cruzando esses territórios onde a filosofia antiga e o cuidado humano mais puro se encontram. Continuem curiosos, um grande abraço para todo mundo e a gente se vê na nossa próxima análise.